melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nessa programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Então, 2 Reis, capítulo 4, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu então lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão o que, pessoal? Uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas o que, pessoal? Vazias. Grife aí, vasilhas vazias. Agora tem uma quantidade, que foi que ele disse? Pouco ou muito? Tem que ser muito. Ele disse, não pode ser pouca, né? Não poucas. Então tem que ser o que, pessoal? Muitas. Tá? Muitas vasilhas vazias. E aí ele disse assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite, ou seja, o azeite daquela pequena botija, gente, ó, que nem essa, tá? Era uma botija pequena, tudo bem, um pouco maior do que essa, né?
essa ela cabe 1 ml, 2 ml, mas aquela lá devia caber 20 ml, 30 ml, era coisa pouca que ela tinha. E a Bíblia diz assim: vai, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos 2 filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que restar. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração em o nome de Jesus. É uma coisa bem interessante essa história. Por quê? Se você imaginar como uma viúva sofria naquela época, uma viúva no meio do povo de Israel, ela tinha uma certeza na vida, de que não podia ter certeza de coisa nenhuma. Aí você diz: por que, bispo? Porque pela lei ela não tinha direito à herança, ela não tinha direito a nada. Então, quando uma mulher enviuvava naquela época, ela não tinha direito a coisa nenhuma. Se ela não tinha direito à herança, então nada sobrava para ela. Você imagina que aquele homem, o seu marido, havia morrido e deixado uma dívida. Ora, além dela não ter direito a nada de herança, ela recebeu, isso sim, pela lei, o que o marido dela deixou foi uma dívida. E pela lei, as dívidas do homem deveriam ser cobradas. Veja só, ou com bens, que não era o caso, ela não tinha bens para saldar aquela dívida, ou então, se não tivesse bens, a sua prole, seus filhos, tornar-se-iam escravos daqueles que eram credores. Ela tinha 2 filhos, tudo que ela tinha na vida, 2 filhos. E como havia sido deixada uma dívida muito alta, a única forma de pagar, quando o credor viesse cobrar dívida, era os seus 2 filhos serem levados como escravos. Então ela, uma mulher que acompanhara o marido dela era discípulo do profeta Eliseu, ele era discípulo dos profetas, havia uma escola de profetas na época, e ele era discípulo, ou seja, ele era aluno da escola de profetas. E um dos professores da escola de profetas, um dos que mais tinham a sua imponência, a sua importância no meio dos profetas daquela época, era o profeta Eliseu. Para quem não sabe, Eliseu foi aquele homem que recebeu a unção da capa de Elias, né? Ele era moço de Elias, ele era o seguidor de Elias, e quando Elias subiu ao céu, foi Eliseu que ficou no lugar. Então, aquela mulher, quando pensou consigo mesma: vou perder meus 2 filhos para os credores, de imediato, ela usou a primeira saída e a mais, digamos assim, a mais importante que ela podia tomar. Qual era? Ir até Deus. Mas como naquela época as pessoas não tinham uma comunhão com Deus direta, tinha que ser pelos profetas, ela foi até o homem de Deus chamado Eliseu. E lá chegando, ela contou a sua situação. Ela contou que ia perder os filhos para os credores. E olha que diálogo interessante. Quando ela contou a história, o homem de Deus não perguntou quanto era a dívida. Ela também não falou, só disse que era alta, que ia perder os filhos. Nem disse que era alta, que ia perder os filhos na cobrança. E o homem de Deus perguntou a ela: que te hei de fazer? Primeira coisa. O que é que tu tens em tua casa? Segunda coisa. Amém? Ora, tinha que haver um milagre ali, porque tudo que ela tinha era uma pequena botija de azeite. Olha o que é que ela responde, veja aí comigo. Ela respondeu no versículo 2: tua serva não tem nada em casa,
senão uma botija com azeite. Ou seja, isso aqui pagaria uma dívida enorme, gente, sim ou não? Claro que o azeite era uma coisa cara. Para quem não sabe, naquela época o azeite era a única forma de acender as lamparinas. Então, hoje quanto você paga de Enel, né? Não é caro a Enel? Não cobra caro a gente para usar o mês todo? Então imagine vocês que naquela época o azeite era a única maneira de acender as luzes dentro das casas. Então, azeite custava caro. Azeite custava caro. Não era usado só para a comida. Era usado para luz. E aí você imagine comigo, que tudo que ela tinha era uma pequena botija. Ou seja, o que ela tinha mal dava para acender uma noite de luz na casa dela. Quanto mais pagar uma dívida daquela monta, daquele tamanho todo. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma pequena botija com azeite. E olha o que o homem de Deus responde. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Amém? Até aí? Não poucas. Irmãos, quando ele dá essa ordem para ela, a Bíblia não diz que aquela mulher disse: mas para quê? Mas por quê? Por que eu tenho que ir atrás das vasilhas vazias? Por que tem que ser em grande quantidade? Por que eu tenho que ir lá na casa dos meus vizinhos? O que está havendo? O que o senhor quer que eu faça? Ele continua dizendo assim, ó. Então, primeiro ele já pede uma coisa que não é fácil de entender. Vasilha vazia para pagar a conta? Quanto é que vale uma vasilha vazia? Nada. Aí ele vai e diz: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e comece a encher com a tua botija as vasilhas vazias. Agora ficou mais difícil de entender o homem de Deus, sim ou não? Irmãos, abra aí, por favor, segura o texto, não perde o texto, não deixa o texto fugir de você. Mas abre aí, lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 2. Entretanto, expomos sabedoria, versículo 6, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus. Irmão, se ela não fosse mulher de um discípulo dos profetas, que era um homem sábio perante Deus, que estudava as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela não teria sabedoria para ouvir aquilo. Porque o que o homem de Deus estava falando era uma sabedoria que, segundo o apóstolo Paulo, ele diz, ó, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, ou seja, aquele que busca sabedoria, aquele que estuda essa sabedoria, e diz assim, não porém a sabedoria deste século, deste mundo, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Ou seja, não era a sabedoria humana que estava sendo exposta pelo apóstolo Paulo. E não era a sabedoria humana que aquela mulher tinha quando ouviu Eliseu falar. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Diga, de Deus. Em mistério. Por que em mistério? Quando Deus fala, nem todo mundo entende. Bispo, quem é que pode entender o que Deus fala? Quem tem o Espírito Santo. Quem tem buscado a presença de Deus, o conhecimento de Deus, quem tem buscado o Senhor, consegue entender, mas nem todo mundo busca a Deus. Algumas pessoas só buscam um momento religioso, mas buscar a Deus é algo maior, amém? Lembra lá do que Isaías diz? Os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos são os vossos, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Então é uma sabedoria que transcende ao entendimento dos homens.
Não há como você entender Deus, a palavra de Deus e uma profecia que vem de Deus com a sabedoria humana. Amém, pessoal? Então veja aqui. Diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, olha que coisa forte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém ou não amém? Então, olha, nem os olhos humanos, nem os ouvidos humanos, nem o coração de homem nenhum jamais pode entender o que Deus preparou para cada um de vocês que estão aqui hoje. Amém até aí? Mas Deus, olha que coisa linda, 10, nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus, ou seja, acessa, ele faz entender todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus. Irmão, se você é um crente natural, o Espírito que está em você é só o Espírito do mundo, e você não vai entender as coisas de Deus. Mas, se você tem recebido o Espírito Santo, você entende as coisas que são espirituais. Por isso aquela mulher, ela conseguiu entender quando ele disse: vai, fecha a porta, tu e teus filhos, pega a pequena botija de azeite e derrama em todas as vasilhas vazias, enchendo todas elas. É, humanamente falando, impossível. Matematicamente falando, impossível. Cientificamente falando, impossível. Impossível. Fisicamente falando, irmãos, como que eu vou encher com isso aqui um monte de vasilhas vazias? Mas quem tem a sabedoria do Espírito Santo entende. E não fica questionando. Como que eu consigo identificar naquela mulher o Espírito Santo? Porque ela não disse para quê nem por quê. Ela não ficou discutindo com o profeta. Ela não ficou dizendo, mas por quê? Não, ela simplesmente, diga comigo, obedeceu. Amém ou não amém? Obedeceu. E quando a pessoa tem a visão do Espírito, tem o entendimento do Espírito e obedece à palavra de Deus, obedece à orientação espiritual que nos é dada pelo Espírito Santo, aquilo que é impossível aos seus olhos, torna-se possível. Seja a cura de um câncer, seja um caroço que vai embora, seja um emprego, uma porta de emprego que se abre, seja a conversão de toda a sua casa, o filho que sai das drogas, a filha que sai das drogas ou da prostituição. Você não entende, porque algo que para você era impossível, torna-se-á possível. Aí você diz, mas bispo, sabe, meu marido já disse tantas vezes que não me ama, que não me quer, que vai ficar com a outra, como que o senhor está dizendo que ele vai voltar para casa? Ora, a palavra, ela é lançada para trazer um resultado de Deus na sua vida. Uma multiplicação de bênção na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida ministerial. Deus quer fazer algo grande. Mas se a palavra vem e você não entende, se a palavra vem e você não recebe, como que vai haver alguma multiplicação? Vocês lembram do apóstolo Pedro, quando estava no barco?
Jesus chegou lá da areia da praia e disse: Pedro, lança a tua rede ao mar. Pedro disse: passei a noite lançando, mas sob essa tua palavra eu lançarei a minha rede. Ou seja, olha que revelação que Pedro dá, sem ainda nem ter conhecido Jesus com profundidade, ainda novo convertido, ainda um homem bruto, mas ele creu na palavra. E quando Jesus mandou a palavra, mandou a profecia, ele vai e diz assim: não me importa o que aconteceu para trás, não me importa se eu não tive nenhum resultado em toda a pescaria dessa noite inteira que eu tentei, usei da minha sabedoria humana de pescador, fiz tudo o que eu podia fazer e não pesquei. Não me importa o que passou, sob essa tua palavra que eu estou ouvindo agora, eu vou lançar a minha rede. E quando ele foi ao alto mar e lançou a rede, vieram muitos peixes. Amém? Diga muitos peixes. Diga não poucos, muitos peixes. De novo, não poucos, muitos peixes. Qual foi a ordem do homem de Deus? Não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Não poucas vasilhas, muitas vasilhas. Porque o que Deus quer fazer, talvez você não entenda. Porque com olhos naturais, com ouvidos naturais, com coração de homem natural, você não vai entender. Mas Deus nunca vai fazer uma coisa pequena para você. Deus nunca vai te dar um conta-gotas para você ficar olhando para a bênção descer devagarinho, não. Deus quer jorrar. Deus quer preencher os vazios. Deus quer transbordar na sua vida em todas as áreas. Mas para isso, você tem que dizer: olha, eu sou como aquela vasilha. Vazia. Vazia existencialmente. Vazia de Deus. Vazia do Espírito Santo. Ou então você pode dizer assim: eu sou uma vasilha que tem algo dentro, mas não é o azeite de Deus que está lá. Tem tanta coisa, tem mágoa, tem raiva, tem ódio, tem rancor, tem preocupação, tem chateação, tem depressão, tem opressão, tem tudo, mas não tem a presença do Espírito Santo. Porque se tivesse, você estaria ouvindo e obedecendo a ordem do Senhor. A pegada é outra, irmão. Quem tem o Espírito Santo vai para cima, usa a sua fé, lança a sua rede, vai pegar as vasilhas e enche todas as vasilhas com uma pequena botija. Amém? Não discute. Ora, quando a Bíblia diz tudo eu posso naquele que me fortalece, só entende quem tem o Espírito Santo. Só entende quem realmente tem a revelação de Deus. E aí, aquela mulher, ela sai na casa de todos os vizinhos e diz: olha só que coisa, me empresta vasilhas vazias? E todo mundo foi dando vasilhas vazias, vasilhas vazias, vasilhas. Alguém deve ter perguntado: para que, mulher, que tu quer tanta vasilha vazia? E ela disse: não, é um mistério. É um mistério. Você imagina se ela fosse explicar as vasilhas vazias. Quem quer entender? Quem quer entender? Quem quer entender? Você acha que alguém ia entender? Gente, você acha que todo mundo na tua vizinhança vai entender quando você começar a dar um glória bem alto na tua casa? Você acha que o pessoal vai entender? Porque anteriormente elas ouviam o quê? Confusão, contenda, prato quebrando, prato sendo jogado, né? Vou te matar! Aí de repente não. Tem um crente lá dando glória a Deus, botando o hino nas alturas, glorificando o Senhor. Quem é que está entendendo? Quem é que vai entender essa moça que andava para cima e para baixo, se prostituindo, fazendo tudo enquanto errado, e de repente está lá com a Bíblia debaixo do braço, com a roupa decente, indo para a igreja? Quem que vai entender isso? O namorado dela vai entender? Não vai. Os amigos dela vão entender? Não vão. Tem até o caso de um cidadão que ele desprezava muito a esposa e ela só vivia mal arrumada. E aí um dia ela recebeu a palavra e ela, até eu vou dizer quem foi o pastor, vou entregar porque eu posso entregar esse pastor, fui eu mesmo. Ela recebeu uma palavra de mim mesmo, porque
o marido havia deixado ela, tinha saído de casa, não queria mais saber dela. E ela foi falar comigo no gabinete. Irmãos, quando ela foi falar comigo, ela disse: o diabo tirou meu marido de casa. Eu disse: olha, eu não sou advogado do diabo. Mas, do jeito que a senhora está, nenhum homem ficaria com a senhora. A senhora está muito, mas muito desarrumada. A senhora tem mau hálito e a senhora cheira mal. Ela olhou assim para mim. A senhora acha que seu marido ia aguentar o resto da vida esse mau cheiro todo? Essa cara feia? Ela olhou para mim e disse: mas o senhor está me chamando de feia? Eu digo: não, eu estou dizendo que a senhora está feia, não que a senhora é feia. Ela olhou assim para mim: e o que é que eu faço? Eu digo: se cuide, tenha brios, vá tomar banho, escovar o dente, começa por aí. Compra uma roupa nova, se dê valor, amém ou não? Se dê valor, passa um desodorantezinho, raspa essa Mata Atlântica aí embaixo do braço, faz uma depilação, vai no cabeleireiro, ajeita esse cabelo, parece uma vassoura. Se eu te der uma vassoura, você sai voando agora, minha filha. Gente, olha, Deus é minha testemunha que eu falei isso para ela. E quando ela ia falando, eu dizia: não fale nada, não queira se justificar. Ela: por quê? Porque o mau hálito é grande aqui dentro. Eu não suporto. Fica na tua. Sabe aquele negócio que a gente gargareja? Gargareja. Vai ver como é que está o estômago. Tem alguma coisa errada aí, minha senhora. Gente, eu pensei que ela ia ficar com ódio a mim, nunca mais ela ia querer me ver. Mas passou assim uma semana. Uma obreira disse: tem uma mulher querendo falar com o senhor no gabinete. Eu digo: pois não, mande entrar. Quando entrou aquela mulher toda arrumada, cheirosa, bem arrumada mesmo. Eu não vou dizer assim linda não, mas estava até. E aí ela sentou assim na minha frente. O senhor lembra de mim? Eu disse: lembro, sim, senhora. Está difícil de reconhecer, mas eu lembro. E ela começou a falar comigo. Não tinha mais mau hálito, irmão. A mulher tinha feito tudo que eu mandei. Para completar, ela ainda estava com um pipezinho na boca. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Ela contou o testemunho. Eu disse: como é que foi? Ele me viu passando na rua, desse jeito que eu estou. Me pegou pelo braço, me puxou e disse: quem é o cara? Ela olhou para ele e disse: Jesus. Onde é que ele mora que eu quero matar ele? Ela disse: ele já morreu e ressuscitou. E a partir dali o homem voltou para casa. Voltou para casa e está com ela, gente, até hoje. Você sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra. Ela podia ter botado no coração, na terra ruim, né? Tem a terra boa e tem a terra ruim, tem a parábola das sementes. Ela podia ter botado numa terra que não ia germinar nada. Ao contrário, ela podia sair dali com ódio de mim. Mas não, ela botou num coração bom, numa terra boa. E ela disse: não, eu vou pegar essa palavra e vou fazer como o homem de Deus está me orientando. E do jeito que ela fez, do jeito que eu falei, aconteceu. O marido voltou para casa. Amém? Vocês estão entendendo? Por que essa mulher aqui, que era uma viúva, que estava endividada e que não tinha como pagar a dívida, como que ela aceita que uma botija pequena vai encher várias vasilhas vazias? Simplesmente a fé. O que é a fé? Lá em Hebreus capítulo de número 11. Hein? Versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é a prova viva daquilo que eu espero.
Então, pela fé, aquela mulher disse, não me importa, eu não vou perguntar nada ao homem de Deus. Se ele me falou, está falado. Se ele disse, está dito. Eu conheço o profeta e sei que o profeta não gosta de ficar sendo questionado. Quando o profeta fala, é Deus que está falando por ele, porque ele é profeta, eu vou crer. E foi o que ela fez. E a botija serviu para encher todas as vasilhas. Ela teve como pagar a dívida e viver do que sobrou com seus filhos que ficaram a seu poder sem serem escravizados. Irmãos, eu queria falar para você que ora. Quem ora pela sua casa? Levanta a mão. Pela sua família. Você sabe que oração tem duas coisas aí, ó. Orar e agir. Oração. Você dividir bem no meio. Ora, você já está orando, não está? Mas você está agindo? Ação? Qual é a ação? Todo mundo que está afastado da igreja, desviado ou que não se converteu, são como aquelas vasilhas vazias. Tem gente que se mata por quê? Vazio. Por que tem gente tomando remédio para depressão? Porque está o quê? Vazio. Quando a pessoa é trazida para a igreja, olha o que acontece. O milagre da multiplicação do azeite. Nós estamos chamando as pessoas para virem 7 domingos para que o azeite se multiplique. Todo mundo tem uma porção, nem que seja mínima, de azeite no coração. Porque quem aqui já fez uma coisa boa para alguém? Levanta a mão. Uma boa ação. Não já fez? Marcílio não fez, não? Já fez? Ainda bem, né? Então, todo mundo, até o Marcílio, né, Marcílio? Já fez uma boa ação. Por que você fez uma coisa boa? Porque você tem um pouco do azeite de Deus. Um pouco. Mas, bispo, esse pouco está misturado com um monte de coisa que não tem valor nenhum. E eu mostrei domingo de manhã passado que o azeite que tinha que ser colocado para acender a lâmpada tinha que ser o azeite puro de oliva. Um azeite batido e puro. Esse azeite era o mais caro. Ele era colocado em candelabros de ouro batido e puro. Também muito caro. O ouro é caro, né? Tanto o azeite era caro, porque era como acendia tudo. Então, luz. Quem é que gosta de breu, de escuridão? Ninguém. Principalmente à noite, né? Você está à noite em casa, você quer luz. Imagine aquele povo naquela época que não tinha poste de energia, não tinha nada. A única coisa que eles tinham era lâmpadas, lamparinas. Não era lâmpada dessas, lamparinas. Que só o azeite acenderia. Então, para vender aquele azeite, as pessoas cobravam caro. Todo mundo queria azeite. Todo mundo sabe a lei da demanda e da oferta? Quando há uma grande procura, o preço, sobe. Todo mundo precisava. Então, todo mundo tinha que pagar caro pelo azeite. Detalhe, a lamparina, lá do tabernáculo de Deus, era de puro ouro batido. Para fazer aquela lamparina, todo mundo tinha tirado anel, brinco, tudo que tinha para derreter, transformar em ouro. Mas antes de transformar naquele candelabro, passava pelo fogo, irmão. Mas era um fogo mesmo, para derreter, e eles peneiravam para tirar toda a impureza. Era uma coisa assim. Eles tiravam toda a sujeira, toda a impureza dos metais para ficar com ouro puro. E depois é que eles faziam os candelabros do tabernáculo. Bispo, por que o senhor está contando isso? Eu estou falando de investimento. Amém? Alguém tem casa própria aqui? Levanta a mão. Você investiu ou não? Sim. Alguém tem carro, moto, bicicleta, sei lá o que, avião? Levanta a mão. Pronto, o Marcílio tem um avião em casa que eu sei. Então, presta bem atenção. Foi ou não foi investimento? Foi. Você gastou para ter aquilo, não foi, gente? Pronto. Eu me lembro, inclusive, falando muito do Marcílio, porque eu estou pegando no pé dele, quando ele levantou lá o segundo andar da casa dele, não foi, Marcelo? Naquela época,
ficou uma beleza. É tanto que toda vez que eu passo pela casa dele, eu erro o endereço, porque eu só me lembro da antiga, e a casa dele ficou uma belezura, gente, que a gente passa e não consegue entender onde é a casa. A mais bonita da rua. Amém? Agora presta atenção. Presta atenção. Tudo que você tem teve um investimento pessoal seu. Sim ou não? Tudo. Tudo mesmo. Agora, nós arrotamos tanto para Deus, que queremos ter uma vida espiritual, que queremos ser abençoado por Deus, que queremos viver na bênção do Senhor, que queremos dar a volta por cima, e ter a família, e ter a vida econômica, e ter a vida espiritual realmente abençoada. Nós falamos tanto isso para Deus, e Deus fica olhando e dizendo, mas cadê o investimento? Eles foram capazes de investir em tudo na vida deles. Mas para conquistar o que eles querem de mim, só oram, mas não agem. Quem está entendendo? Só oram, mas não agem. Sabe? E aí eu digo para você, fome existe, dificuldade existe. A gente trabalha com muita gente morador de rua. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a pessoa ora a Deus, mesmo lá na rua, e age a fé dela, ela sai da rua. Quando ela ora a Deus e ela age largando droga, largando prostituição, largando tudo de ruim, indo para a casa de Deus, entendeu? Trabalhando honestamente. Ah, bispo, o que eu vou fazer? Vai fazer tanta coisa, rapaz, mas tanta coisa que dá para fazer. Olhar carro é uma das coisas, limpar carro é outra, lavar carro é outra. Começa daí, coisa que você só vai precisar de uma franela e de um, como que chama? De um balde. Começa daí, começa do nada. E Deus vai abençoando, sim ou não, pessoal? Vai ou não vai? De repente está com um lava-jato. Começou com uma franela e um balde, mas está com um lava-jato. Você acha que o Silvio Santos é o homem mais rico do Brasil hoje, um dos mais ricos? Você acha que ele começou como? Camelô de rua. Vendendo coisa na rua. Mas ele é judeu, gente. Eu tenho certeza que ele falou com o Deus dos judeus, que é o Jeová Jiré, o mesmo nosso Deus. Eu tenho certeza que ele falava com Deus. Mas falar com Deus é uma coisa. Agir a fé é outra. Outra coisa. Então, ele falava com Deus e fazia o que tinha que ser feito. E por conta disso, Deus deu a ele a prosperidade que ele alcançou hoje. Não foi do dia para a noite, que o homem está com 80 anos. Mas veja quem é que começou como camelô e está onde ele está. Sim ou não? Sim ou não? Irmãos, quando a gente clama a Deus, ele responde. Quando a gente fala com Deus com fé, a Bíblia diz, peça, mas peça com fé. Bispo, como é que eu peço com fé? Orando e agindo. Não é só orando, é orando e agindo a fé. Quem quer a sua família toda convertida, levanta a mão. Ore por eles. Você vai orar? Mas vá também evangelizá-los. Se você não ganhar com palavra, você vai ganhar com o seu testemunho. E lembre-se, aquela família que você quer ganhar são as vasilhas que você tem que trazer para serem cheias, diga cheias, do azeite. O que é o azeite, bispo? É o Espírito de Deus. Quem já comprou aí uma caneta falsificada sabe o que eu estou falando. Está lá, Montblanc. Aí você pensa que é uma Montblanc. Quando você vai escrever, a Bic resolve. Entendeu? Porque é falsificada. Querido, o que é falso não tem valor. Pode até aparentar ser bom, mas não tem valor. Por isso que Deus não vai concordar com você falsear a sua vida. Você apenas completar uma coisa e se misturar com o que não presta. O que Deus quer de você é que você seja santo como Ele é santo.
A Bíblia diz: sede santo, como o santo é o vosso Pai. Quando Deus chamou Abraão para andar com ele, disse: anda na minha presença e seja perfeito. Então Deus quer que você derrame o que é ruim. E isso leva um tempinho aí, talvez no primeiro domingo, no segundo, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Aí você diz: não, eu tenho que realmente derrubar essas coisas ruins. Eu tenho que investir mais na minha vida. Eu tenho que acordar, porque eu fico de cara na televisão, eu fico de cara no celular o tempo todo. Eu converso com a vizinhança, mas eu não falo de Jesus. Eu vejo tudo na vida, mas eu não tenho investido na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. Você não lê Bíblia, você não ora, não jejua. Você tem muita coisa que poderia levantar você, mas você não faz. E tem muita coisa que só te derruba e você está fazendo todo dia. Tem coisa para derrubar mais crente do que vice novela? Sim ou não? Aquelas novelas mexicanas lá, né? Que, rapaz, mas é só morte, é só coisa, é traição, morte, só ensina o que não presta. Mas tem crente que não vai à igreja porque está assistindo a novela e tem que ver a novela. Eu me lembro que eu fui visitar uma mulher uma vez, eu disse: senhora, eu era pastor lá em Rio Grande do Norte. Senhora, está com um mês que a senhora não vai à igreja, o que foi que houve? Ela disse: não, é porque eu estou assistindo uma novela. Eu disse: só está assistindo novela e deixa de ir para a igreja para assistir novela? Ela disse: bispo, é porque novela eu queria tanto ver até o final. Eu digo: irmã, isso é do cão. Como é que é o nome da novela? Ela disse: Na Cor do Pecado. Se Satanás, tu tá amarrado em nome de Jesus. Na Cor do Pecado, irmã. Tenha vergonha, minha irmã. A só deixa de ir para a igreja para assistir Na Cor do Pecado. Não, bispo, realmente eu estou errado e tal. Mas não se preocupe não, que domingo eu vou para a igreja. Tá bom. Esperei nada. Segunda-feira eu na casa dela. Aí ela: oi, bispo, tudo bom? Eu disse: não tá bom não. Só disse que ia para a igreja. Só não foi. A menos que eu esteja cego, surdo e mudo, eu nem falei com a senhora, nem lhe ouvi, nem lhe vi. Ela olhou para mim e disse assim: é que começou outra novela. Eu disse: qual foi a outra que começou? Começar de novo. Rapaz, eu disse, como que pode? A mulher está assistindo Na Cor do Pecado, agora vai começar de novo. Olha como o diabo é infeliz mesmo, né? E a pessoa cai nessa, irmão, porque os irmãos do século 21 nada se parecem com a igreja que deu a vida pelo Evangelho. A igreja primitiva era esquartejada, era crucificada, era pendurada em praça pública. O corpo do povo da igreja primitiva era colocado nos luzeiros, queimado, para poder trazer luz às cidades. Roma foi acendida as luzes de Roma só com pedaços do corpo dos cristãos da época. Eu vejo hoje o povo sem a mínima habilidade espiritual de entender, de compreender como o diabo está jogando, investindo para poder segurar a pessoa em casa. Tem novela, tem filme, tem isso, tem aquilo, tem o Netflix, aí tem o celular, ainda tem os repórteres dizendo: fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Poxa! E nós estamos vivendo o período de maior frieza espiritual da igreja. Por isso, irmãos, quem quer ser arrebatado aqui? Jesus está vindo. A única maneira de você ser arrebatado é você vindo para a casa de Deus, investindo na sua vida espiritual, multiplicando o azeite. E ninguém vai multiplicar a fé, porque fé só quem dá é Deus. Mas a ação, quem tem somos nós. Quando você vem e persevera, Deus aumenta a tua fé. Deus aumenta a presença do Espírito Santo na tua vida. O azeite vai crescendo. Mas, bispo, eu vou só dia de domingo para a igreja, na campanha. A campanha é para você encher a botija todo domingo.
Mas se você quer ganhar mesmo, você tem que procurar ir para a igreja a semana inteira. Segunda, quarta e sexta. Por quê? Porque você tem que estar perto de Deus. Quem está entendendo isso? Você tem que acordar que a vida secular não vai te dar nada. Mas a palavra de Deus é que vai julgar, disse Jesus, não é verdade? É a palavra, não somos nós. E a palavra diz, ficarão de fora, Gálatas, todos os que cometem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, peleja, dissensão, facção, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas. A palavra diz. Lá em 2 Coríntios 6:9 diz: os bebarrões, os mentirosos, os efeminados, os sodomitas e os avarentos não herdarão o reino dos céus. Quem está entendendo isso? Não sou eu que estou julgando. Jesus disse, mulher samaritana, a mulher a adúltera, ele disse, mulher, cadê aqueles que estavam com a pedra na mão te julgando? Foram embora, Senhor. Então nem eu te julgarei. E por que Jesus disse isso? Porque ele já havia falado antes que quem julgaria não seria ele, mas sim a palavra dele. Irmãos, o motivo de você estar na igreja é para você buscar a Deus e aprender de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do azeite. Para quê? Porque uma pessoa que tem um coração preenchido, ela pode voltar para o mundo. Mas uma pessoa que se esvaziou do mundo e se encheu de Deus, jamais se desviará. Quando é que uma pessoa se desvia? Quando ela deixa que o evangelho dela seja um evangelho de mistura. Quem entendeu o que eu estou falando? Vocês entendem o evangelho de mistura? É aquele crente que fica com um pé lá fora e um pé aqui dentro. É aquele crente que tem dupla personalidade espiritual. Ele tende a se auto-justificar dizendo, não tem nada a ver, eu acho que... Irmão, nem a gente tem que achar e nem tem que ver nada. Nós temos que obedecer a palavra. O Espírito Santo, ele é luz. O Espírito Santo é sabedoria. Isaías 11 fala dos 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos são aquelas luzes do candelabro que iluminam a nossa alma, o nosso templo interior. E se ele não tiver com azeite puro e com um candelabro de ouro puro batido, se o nosso coração não tiver um investimento, sabe o que é investimento? É aquela mesma força que eu fiz para comprar a casa própria, o carro e a moto e o caminhão, eu fazer para estar na presença do meu Deus em oração, em jejum e evangelismo, eu estar na presença do meu Deus em todos os cultos da igreja, eu buscar, porque eu tenho certeza que para comprar aquela casa própria, você abriu mão de muitas coisas pessoais. Para comprar aquele carro, você deixou de sair com muita gente para economizar dinheiro, sim ou não? Para você conquistar aquele bem, você sacrificou horas e horas de trabalho árduo. Não foi assim, num clique. Você fez sacrifício para isso. Irmão, não pense que você vai chegar lá no reino eterno sem sacrificar o seu eu, sem derramar fora aquilo que é ruim, sem abrir mão do mundo, achando que Deus vai ter uma conivência com o mundo, que as coisas vão, sabe, elas vão acontecer na sua vida independentemente das opções que você tomar. Não. Todas as nossas escolhas nós somos responsáveis. E elas podem nos afastar de Deus ou nos aproximar dele, dependendo de quais sejam. Isaías 59 diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, não adianta você imaginar
que você, Deus te proteja, que você morrendo hoje, ai, do jeito que eu estou aqui, mesmo assim Deus vai ter misericórdia da minha alma. Não se engane, não. Ah, do jeito que eu estou aqui, alguém vai acender uma vela, alguém vai rezar uma missa. Até padre está falando que não dá resultado nenhum missa de 7º dia. Quem já viu na internet isso? Vocês não viram, não? Tá, né? Pronto, eu vou mostrar. Isso é bom demais. O que tem de padre revelando esse segredo agora, que estão revoltados. Gente, é um monte de padre dizendo, o que você está pensando? Que você vai ficar na prostituição, bebendo, fazendo tudo enquanto é errado, e aí, quando morrer, seu familiar vem aqui, paga uma missa, ajeita tudo para você sair do purgatório e a sua alma ser purgada e você ir para o céu? Ô irmão, enquanto padre dizendo a verdade, você está vivo, faça o que tem que fazer enquanto está vivo, porque depois que você morrer não tem nada, não tem vela, não tem missa, não tem nada que te salve, porque depois da morte seguirá o juízo. Padre está dizendo isso, e eu estou feliz com esses padres que estão abrindo a boca. Não é todos não, porque, irmão, infelizmente, poder do dinheiro. Porque se hoje a igreja romana abrir mão das missas de corpo presente e as missas de 7º dia, de 30 dias, de tantos dias, até um ano, né? Missa de um ano, é muito dinheiro que se paga ali. Uma vez eu fui fazer um enterro e a metade da família era romana e a outra metade cristã. E aí quem sabe nós pastores não cobramos para fazer enterro. Mas quem sabe padre cobra, né? Sabia disso ou não? Padre cobra, pastor não cobra. Aí cheguei lá e eu tinha que ficar esperando a parte do padre terminar para eu entrar. Aí eu digo, eu vou ficar lá dentro pelo menos, né? Tá mais ventilado lá, tá um ar-condicionadozinho legal, vou ficar lá dentro. Aí fiquei, de repente eu vejo o padre com o caixão aberto e o padre rezando pela alma do morto. E eu disse, Jesus de Nazaré, segura a minha língua porque eu estou aqui revoltado. Que adianta? O morto vai levantar a mão, gente? O morto vai se arrepender dos pecados? O morto vai dizer, eu estou arrependido? Não. Senhor, perdoa os pecados desse morto. Eu estou anulando, eu estou, rasgando a Bíblia, se eu fizer isso. Porque a Bíblia diz que aquele que confessar e se arrepender será salvo. Com a tua boca você tem que confessar. Então não adianta depois que morre. Então eu fico muito triste com pessoas que se iludem, mesmo dentro da igreja evangélica, pensando assim, não, o meu azeite está desse tantinho e vai ficar desse tantinho porque eu não estou disposto a derramar o que não presta fora. Eu não quero abrir mão das minhas amizades, dos meus costumes mundanos. Eu não quero abrir mão, não quero abdicar do meu tempo, das coisas que eu gosto de fazer. Se você quer que o azeite se multiplique, pague o preço, porque azeite é caro. Quem entendeu, pague o preço. O bispo está cobrando alguma coisa de você, de dinheiro? O bispo está dizendo, pague o preço. Porque ser cristão não é para qualquer um, é para quem vai para o céu. Ser cristão de verdade é aquele que está disposto a largar o pecado, a largar a coisa ruim, largar a maldade mesmo, largar a imoralidade, a pornografia e dizer, eu vou servir a Deus. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer transformar o seu lar. E Deus não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe porque Ele te ama muito. Muito. E Ele quer fazer essa mudança na sua vida. Amém? Quem já viu... Eu queria que você lembrasse. Quem aqui já se sentiu assim? Ou já viu algo parecido? De repente, o que aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus veio se aproximar deles, porque andava com eles ao cair da tarde, todas
todo final de tarde, Deus andava lado a lado com o homem, e eles viram que estava nus e correram com vergonha de Deus. Sabe o que significa isso? Eles disseram: pecamos, não somos dignos de Deus. Irmão, quando você olhar para dentro de você e sentir vergonha e disser: eu não sou digno de Deus porque eu sou um pecador, não vai se esconder de Deus, não. Vem para o altar, vem para a presença de Deus, chorar e dizer: Senhor, eu pequei, mas eu quero voltar a andar contigo. Eu quero ser purificado. Eu quero ter o azeite da santidade. Eu quero ter o azeite da comunhão. Amém? Ouça estas e outras mensagens do Bispo Márcio Monteiro no YouTube, canal AD Cristo Salva. Se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. E se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Valte. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. Avenida Alberto Maranhão, 3055, Bom Jardim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Assembleia de Deus Cristo Salva. Jesus tem uma palavra para a sua vida. Venha, traga toda a sua família. Você é o nosso convidado especial. Vem